Salmo de número 4. Um salmo pequeno, porém com conteúdo e algo muito importante para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 4. Responda-me quando clamo a Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Amém. Queria falar com você sobre esse tema de repousar. Quantos aqui têm andado cansados? Nós temos vivido um tempo de muito cansaço. Mas o pior cansaço que o físico é o cansaço espiritual. É o cansaço das lutas, cansaço de situações difíceis que nós vivemos, que vem disfarçado de problemas comuns, mas que na verdade são ataques espirituais. A gente está estudando aí batalha espiritual na IBD, quem está acompanhando a revista, quem está acompanhando aí os estudos na IBD? Levanta a mão aí para me ver. Joia! É que eu sinto falta de alguns comentários no grupo lá. E falo, será que o pessoal está estudando mesmo? Mas eu sei que você está estudando. Davi escreve esse salmo e provavelmente acredita-se que ele escreveu esse salmo em uma das duas situações, ou quem sabe pensando nas duas situações. A primeira situação foi a perseguição que ele sofreu de Saul. Só para os irmãos lembrarem, Davi foi ungido rei ainda na adolescência, estima-se aí entre seus 16, 17 anos. Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E Saul era o rei, porém Saul, ele havia pecado contra Deus. E Deus já não se agradava mais de Saul. Primeiro que Saul não foi um rei escolhido por Deus. Saul foi um rei escolhido pelo povo. O povo quis um rei. Obrigado. Mas Deus permitiu. Mas Saul não honrou a Deus. E aí Deus manda que Samuel ungisse como rei a Davi. Davi sofre perseguições por Saul, perseguições essa por inveja, perseguições por saber que ele seria o próximo rei. Então acredita-se que enquanto ele estava ali sendo perseguido, ele buscava segurança, e ele escreve mais tarde, já como rei, já idoso, esse salmo. A segunda possível situação em que ele escreve esse salmo, lembrando que salmos são cânticos, então ele está cantando algo para Deus, ele escreve isso. É quando ele sofre por causa do seu filho Absalão, que o trai para tomar o reino, e toma por algum tempo o reino de Saul, de Davi. E nesse momento ele vai escrever esse salmo, ele está vivendo, qual seja a situação, se é com Saul ou com Absalão, ele está sofrendo, ele está passando por dificuldades, em momentos difíceis, sendo perseguido, traído. E aí ele sabe que somente em Deus ele encontra alívio, refúgio e descanso. Somente em Deus. Esse Salmo 4, ele é um salmo que nos ensina tranquilidade. E alguns conheciam esse salmo até como o salmo da oração da noite, por causa do versículo 8. Davi vai dizer que em paz me deito e adormeço,
pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Em paz eu me deito. Você tem conseguido deitar em paz, em segurança? Tem conseguido dormir sabendo que Deus é que cuida de você? Porque até quando estamos dormindo, queridos, Deus tem cuidado de nós. Não teria oportunidade maior do inimigo fazer algo contra você do que quando você está dormindo. Mas Deus está ali guardando você, te protegendo. Deus, Ele é um Deus que não dorme, que não cochila, não pisca os olhos, está sempre atento. E principalmente atento àqueles que confiam nele, que estão com ele. E às vezes Deus trabalha conosco de alguma forma que a gente não entende. Nesse guardar, nessa proteção. Às vezes Deus coloca sentimentos em nós, sopra nos nossos ouvidos, seu Santo Espírito, coisas que a gente no momento não entende. Vim agora no carro conversando com o Mário e a Edna, estava falando com a Paula também, que essa semana eu fiquei muito irritado com uma tartaruga na minha frente. Uma rua de 40 por hora, o cara estava uns 10. Quem dirige sabe que isso aí é terrível. Primeiro que a gente vive contra esse negócio chamado relógio. E eu estava numa rua que era a principal, mas cheia de transversais. E aí, volta e meia, a gente vê alguém passando a preferencial. Eu pensei, não, algo me falou, não ultrapassa não, continua atrás dele que ele já sai. E aquela vontade de meter a marcha e fazer o motor roncar. Mas eu segurei, falei, não vou não, até porque eu estou com o horário bem tranquilo. Logo à frente ele entrou, mas antes dele entrar, uma SUV atravessou a preferencial e passou direto. E na hora eu disse, obrigado, Deus. Obrigado por essa tartaruga na minha frente. Se não fosse ele, seria eu. E se fosse eu conheço meu pé. E a gente ia se chocar naquele cruzamento. Então Deus é um Deus que trabalha em prol dos seus e também daqueles que não o adoram, porque ele sabe que um dia vão ter um encontro com ele. Então Deus é um Deus que nos protege. Você crê nisso? Que Deus guarda você? Quanta coisa Deus já não protegeu você essa semana e você nem sabe. Essa eu vi. Aquele golzinho vermelho na minha frente, andando a 10 por hora, me deixando angustiado. E aquela SUV passando numa preferencial a toda. Essa eu vi e essa que eu não vejo. Davi vai nos ensinar algumas coisas. A primeira delas é que a gente tem alívio justamente por causa das misericórdias de Deus. Você já conhece isso e sabe que as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Mas o verso 1 diz, responda-me, ó Deus, quando eu clamo, que me faz justiça, dá-me alívio na minha angústia e tem misericórdia de mim, ouve minha oração. Davi sabia que Deus ouvia as suas orações. Davi sabia que ele chegou até onde chegou, porque Deus cuidava dele. Davi compreendia como ninguém o significado da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Por isso ele diz, dai-me alívio na minha angústia. E para quem não sabe, mas a palavra angústia, ela tem um sentido daquela pessoa que está se sentindo prensada, como se você tivesse sido... Imagina você entrar dentro daquelas prensas e aquelas paredes da prensa vai fechando e vai te impressando ali. Sentir angústia, sentir pressionado, sentir pressão. É algo que parece que não tem saída. Não saio mais dali, eu estou aqui, meu coração está doendo. Davi está dizendo, olha, nos momentos em que perco o chão, nos momentos de desespero, de aperto, eu sei que eu posso orar ao Senhor. Eu sei que eu posso ter alívio. E pensando nas possibilidades de que Davi escreve esse salmo, ou por causa de Saul, ou por causa de Absalão, todos os dois ele foi traído. E quando se fala de Absalão, aquilo foi pior, foi doído, porque primeiro é filho.
E Absalão usou também como forma para traição os conselhos do conselheiro mais chegado de Davi, Aitofel. Aitofel, para Davi, para Absalão, quando ele falava, eles acreditavam que era o próprio Deus falando. De tanta devoção, de tanto carinho que eles tinham por esse homem. Lá em 2 Samuel 15, 12, diz: depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Giló Aitofel, conselheiro de Davi. E a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Ele chama o conselheiro mais fiel do seu pai, pede conselhos para ele, para tentar, ou melhor, para fazer a traição contra Davi. Davi se sentiu muito angustiado. Em 2 Samuel 16, 23, diz que naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a própria palavra de Deus. Ou seja, quando ele abria a boca para Absalão e Davi, Aitofel falar, era a boca de Deus falando. E quando Davi ouve que um homem que ele tinha consideração estava lhe traindo, é como se você perdesse o chão. Se quem eu confio está me traindo, o que eu vou fazer? E aí Davi vai orar. E Davi diz o seguinte: então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que Davi disse: ó Senhor, peço que transformes em loucura o conselho de Aitofel. A preocupação de Davi não era com a voz desse homem, mas a preocupação de Davi é que esse homem era usado por Deus. E ele pediu então para Deus, e não para o homem, a solução para o problema dele. Era como se Davi dissesse mais ou menos o seguinte: Senhor, Aitofel te ouve. Aitofel conversa com o Senhor, então faça com que ele, Deus, tenha a cabeça confundida. E aí lá mais à frente, Absalão desconsidera por completo o conselho de Aitofel, ele procura um outro conselheiro. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui, diante disso tudo, e olhando para o Salmo 4, irmãos, é pegar como exemplo o que Davi fez. Davi era rei. Davi poderia muito bem, como rei, matar o próprio filho, porque ele estava traindo o rei. E Aitofel, o profeta, poderia. Não tem problema nenhum, e ninguém iria julgar Davi por isso. Pelo contrário, iam bater palma e dizer: não, esse rei é um rei que a gente confia, porque nem o filho escapa. Ele não vai pedir conselhos de homens, mas ele vai direto para Deus. Era em Deus que ele tinha confiança e segurança, era em Deus que ele sabia que seria justo, justificado. Às vezes, irmãos, a gente compra algumas brigas e a gente esquece das misericórdias de Deus e esquece que Deus é que nos justifica. Esquece que é Deus que vai dizer: olha, não põe a mão no meu filho, na minha filha. Não faz isso. Mas nós esquecemos que Deus tem essa misericórdia sobre a nossa vida e às vezes a gente age de formas tão displicentes com Ele. A gente esquece o que é misericórdia. Você lembra o que é misericórdia? Você já aprendeu isso. Misericórdia é não receber o castigo que nós merecemos. É Deus não aplicar sobre nós aquilo que nós merecemos. Jeremias 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de você e de mim não sermos consumidos. Que as suas misericórdias não têm fim. Deus não é um Deus que põe limite na misericórdia dele. Deus não chega para você e diz: olha, filho, chega. Eu contei aqui, e nesses tempos de vida que você tem, eu já te dei mais ou menos umas 10.500 misericórdias, agora chega, acabou meu estoque. Não. Deus, você quando chega diante dele, ele vai dizer assim: Senhor, eu estou aqui de novo. Ele vai dizer: de novo?
Não me lembro da última vez. Porque a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida. Davi entendia muito bem isso. Por isso ele escreve um salmo onde ele diz, olha, as misericórdias do Senhor é que me tomam nos momentos de angústia. E nós podemos experimentar as misericórdias de Deus a todo instante. Você pode experimentar a misericórdia de Deus em todo momento na tua vida. Lá em Lucas 1,50 diz que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O grande segredo é o temor ao Senhor. É temer a Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão deixando de temer a Deus e, pelo contrário, estão blasfemando contra o nome de Deus. Acreditando que nada vai acontecer. Mas uma hora acontece. Não acontecer agora, acontece na sua volta. Vai acontecer. A misericórdia do Senhor tira do homem a sua miséria. A misericórdia do Senhor é a graça dele sobre nós através de Cristo Jesus. E Deus se alegra na salvação do homem. Deus se alegra quando um homem chega diante dele e se arrepende e deixa de ser aquele que estava em rebelião e passa a ser aquele que é filho ou filha. Porque, irmãos, a gente está numa sociedade, numa vida, e Davi diz isso aí, que a maldade nos corrompe, a maldade corrompe o nosso coração. O verso 2 diz que até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra, e até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Não é muito diferente de hoje, o que Davi está escrevendo. Quantas pessoas buscam ilusões? Quantas pessoas estão vivendo mentiras, achando que estão sendo bem-sucedidas? E pessoas que têm o seu coração corrompido com a maldade. Davi está dizendo, até quando vocês poderosos, ele está falando para aqueles que perseguiam ele. Ele está relembrando essas perseguições, talvez de Saul, talvez de Absalão e de outros. Que Davi, enquanto estava vivo em seu tempo como rei, viveu muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas causados por outros e por ele mesmo. A maldade tem poder de corromper o coração humano. A maldade, ela faz com que a gente perca o amor. Amor a Deus, amor pelas pessoas, amor pela obra de Deus e amor até amor próprio. Tira a esperança. E Jesus já havia falado sobre isso. Em Mateus capítulo 24, ele vai dizer que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos iria esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós já vivemos esse tempo de um amor frio, de pessoas frias umas com as outras. Quem assiste principalmente as reportagens vê aí aonde uma moça andando de bicicleta indo para o trabalho é atropelada como se fosse um pedaço de madeira jogado no chão. Aonde pessoas entram em escolas e matam crianças pequenas, a mãe do Isaac. E quando o policial perguntou, ele disse, não, minha vontade era matar mais. Pessoas que perderam o amor. E essa maldade, a gente tem que tomar cuidado. Porque ela contamina a gente. A maldade, ela tem um poder de tomar o coração da gente. E aí a gente tem que ficar atento. A gente precisa orar e dizer, Deus, não deixe que meu coração fique malvado. Me deixe de se transformar num malvado também. Que a tua misericórdia me alcance. É interessante que Jesus vai dizer o seguinte ali em Mateus capítulo 24. Por causa do aumento da maldade, o amor diminui, mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar como? Não deixando com que essa maldade tome o seu coração. Fazendo com que você realmente seja aquele que perdoa. O famoso 70 vezes 7. Perdoar sem contar, perdoar sem fim. Difícil, sim, somos humanos.
mas não deixar que o coração da gente fique duro por causa daqueles que desprezam a Cristo, por causa daqueles que amam mais a vaidade dos seus corações, que gostam mais das mentiras, que vivem pecando, e esse tempo de pecar deles tem tempo limitado. Porque um dia, em nome de Jesus, se convertem, abandonam e se arrependem, ou também vão se encontrar com o Senhor. Toda a maldade será julgada. Agora, como que a gente não deixa o coração ficar maldoso? É ter intimidade. A intimidade com aqueles que buscam o Senhor. Salmo 4:3 diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, e o Senhor ouvirá quando eu invocar. Mas a ação nossa, humana, é sempre o mal, não tem jeito. A nossa carne, volta e meia, ela bate na porta. O Adão, a Eva, bate lá e diz assim: por que você não faz? Por que você não bateu? Por que você não... A ação humana é sempre se apegar em coisas que não vão resolver nada na vida dela. Davi sabia que por ele só não conseguiria livrar-se dos seus inimigos. Então ele ora, ele diz: Senhor, tome aí esses homens, tome esses que não são piedosos nas tuas mãos. Davi queria a conversão, a mudança dos seus inimigos. Davi queria que eles largassem o pecado. Esse era o desejo de Davi. Pois a maldade desses homens vai ter fim. Davi sabia disso. E, querido, aquele que permanece firme no Senhor, um dia vai ser glorificado. Creia nisso. Enquanto a gente está nessa terra, a gente pensa em desistir. Quantos de nós já não pensou em desistir? Levante a mão quem não tem nenhum pecado. Todos nós pensamos uma hora em desistir. Alguns já desistiram. Porque é difícil. A luta, a perseguição, o falatório. Mas Jesus vai dizer: permaneçam firmes. E Davi vai dizer: olha, o Senhor ouve as orações do piedoso. E Davi não está se achando o máximo quando ele diz que ouve as suas orações porque ele é piedoso. Porque Davi sabia muito bem que por ele só ele não seria nada. Davi sabia que por ele só ele continuaria sendo o pastor de ovelhas do pai Jessé. Ia estar lá no campo, cuidando das ovelhas do pai, cuidando dos negócios dele. E Deus o escolheu. Deus olhou do céu e olhou: não, é Davi que eu quero. Tanto que Deus viu algo em Davi, porque nem seu pai tinha visto. Se você lembra da história, quando Samuel vai ungir o rei na casa de Jessé, passa-se ali todos os filhos, do mais velho ao quase mais novo. Davi era o mais novo. E Deus vai falando: não, 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 não. E Samuel fica: mas passou os filhos tudo e acabou, e agora? Errei a casa? Será que tem algum outro Jessé aqui? E Deus toca no coração de Samuel e fala: tem mais um filho? Ah, tem umzinho lá no campo cuidando do rebanho. Chama ele. Nós não vai comer. Ele falou que não vai comer, logo chamaram. Davi sabia que só foi ordenado, chamado, consagrado a rei por causa de Deus. E por isso ele orava a Deus. Ele sabia que ele era justamente alguém que poderia orar a Deus, porque Deus chamou. Querido, você tem toda a liberdade para chegar diante de Deus, diante da tua angústia, diante das tuas lutas, porque Deus chamou. Você crê nisso? Mas quantas vezes a gente deixa de crer na hora da angústia, na hora das dificuldades, dos problemas? A gente reclama que cadê Deus? Ontem eu estava num estudo, e eu estou participando aos sábados, e uma pessoa levantou uma questão sobre uma outra que aconteceu um fato terrível, e essa pessoa é religiosa, sendo atendida por essa moça, e ela disse assim: mas olha, a gente dá graças a Deus que se Deus permitiu que acontecesse, é porque ele tem projeto. Eu balancei a cabeça e falei: meu pai do céu. Porque a coisa é coisa primeiro que de cadeia, o que aconteceu. Coisa que envolve justiça. E a pessoa glorificava a Deus, usando a religião
E aí eu tive que falar e eu disse, para quem estava tomando ali as palavras do encontro, eu disse, olha, eu quero falar de algo que é da minha praia. A pessoa sabe que eu sou pastor. Eu não conheço esse Deus aí, não. Esse Deus que se alegra com a desgraça do outro. Esse Deus que permite o que você falou. Isso aí é coisa da maldade humana. Gente que está longe desse Deus. E o Deus que eu conheço é um Deus que ama. Aí você já imagina o clima que ficou. Mas a gente precisa entender que nós somos escolhidos por Deus pelo seu amor, e Ele quer o melhor para nós. É a maldade humana, e Davi está orando por isso, escrevendo por isso, porque essa maldade não tem endereço. Porque Davi sofreu isso dentro de casa, com seu filho. Sofreu isso com aqueles que o rodeavam no seu colegiado de rei, que era o seu conselheiro. Davi sofreu isso com um homem que poderia ensinar muito para ele, que foi o rei Saul. Nós nunca sabemos de onde vai vir as nossas angústias e as nossas lutas, mas nós sabemos para onde nós podemos ir pedir socorro. É para Deus. É clamar para Ele que vai ajudar a resolver. E nós podemos repousar no Senhor porque a gente tem a cruz. E diante da cruz a gente reavalia a nossa vida. Olha o verso 4. Ao deitar, reflita nisso e aquiete-se. O que Davi está dizendo para a gente? Que nas horas da noite, no tempo que está mais sossegado, faz reflexões, pensa na tua vida. Reflita um pouco como foi o teu dia. Peça perdão, glorifique a Deus. Se você perceber na Bíblia, nós somos chamados constantemente, em alguns textos, a fazer uma autoavaliação, a fazer uma reflexão de nossas vidas, a colocar em prova como que eu tenho andado, não para questões de piora ou de negatividade, mas para melhora. Chegar e dizer assim, Deus, como que eu fui hoje? Pode falar, Deus. Você tem coragem de falar isso para Deus? Chegar lá, só você e ele no seu quarto, e chegar e falar, Deus, só isso, eu tenho liberdade, estou aqui desarmado. Como que eu fui hoje, Deus? Pode abrir o verbo. Será que você está preparado? É difícil. Mas Davi está dizendo, olha, faça essa avaliação, faça essa dinâmica. E ele vai falar que quando do anoitecer, não é que a gente só tem que fazer isso quando anoitece, mas Davi está falando o seguinte, olha, aquiete a tua alma, sossegue, reflita um pouco, deixa Deus agir na tua vida, que nós somos muito tendenciosos, nós temos muita facilidade de não querer o que é bom e fazer o que não presta, então a gente precisa refletir e buscar a presença de Deus, inclusive o apóstolo Paulo escreveu isso. Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 7, 18 a 20. Sei que nada de bom habita em mim. Acho que essa é uma música para a gente cantar, hein? Quem que é bom é para botar a letra. Letra não. A música. Para ver como é que eu entendo de música. A música nisso aqui. Nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne. Que tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Mas, pastor, a gente já não é convertido, batizado? Que história é essa de pecado que habita em mim? Irmãos, enquanto estivermos nessa carne vivos, o pecado bate a porta a todo momento. Todo momento somos convidados a ser tentados. Nós somos tentados todo instante, tentados a pecar, tentados a desistir, tentados a murmurar, tentados a parar. Nós somos tentados até a não fazer um autoexame da nossa vida.
Porque isso é ruim, é difícil a gente sentar e faz um teste, chega em casa ou durante essa semana, pega uma folha de papel e escreve assim: o que eu tenho de ruim? E tenta colocar, tentar ser honesto com você mesmo. Vê se sai uns 10 itens ali. É difícil. E nós somos tentados a não fazer. Tem uma questão na psicologia que a gente sofre com isso, que é quando a terapia está evoluindo e que a pessoa precisa começar a mexer naquilo que não é bom. Ou seja, não é bom porque é ruim que dói, mas é bom que ela vai melhorar. Começar a mexer ali em traumas, mexer em coisas que incomodam, mas é justamente isso que incomoda, esses traumas, que fazem com que a pessoa viva do jeito que ela está vivendo. Aí, normalmente, algumas pessoas, quando chegam a esse nível, a esse ponto, de mexer ali nas feridinhas, é a hora que elas param a terapia e desistem. Porque é difícil mexer no que é ruim. Por isso que às vezes a gente lê pouco a Bíblia e medita nela, porque a Bíblia tem algo que todo ser humano detesta. Ela denuncia o nosso pecado. E a gente não gosta. Isso Davi vai dizer: olha, à noite você faça uma avaliação. O verso 5 ele diz: oferecei sacrifício de justiça confiante a Deus, ou seja, avalie-se e faça um culto que agrada a Deus. Na tradução da Bíblia Viva, esse verso diz: ponham sua confiança no Senhor e limpem seus corações para oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. Faça uma adoração onde você já refletiu e disse: Deus, olha, eu realmente não estou com o coração limpo, eu estou de mal com alguém, eu estou precisando pedir perdão, então o Senhor me ajuda porque eu quero te adorar de verdade. E aí, irmãos, quando a gente começa a viver assim, a gente começa a ter uma alegria completa em Deus. Não é mais uma alegria parcial. Olha os versos 6 e 7. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enche o meu coração de mais alegria do que os que sentem e que têm cereal e vinho à vontade. A bondade do Senhor é a fonte da alegria de Davi. A bondade do Senhor precisa ser a fonte e a alegria sua. Sua manifestação. O verso 7 ele vai dizer que a alegria dele é maior do que aqueles que colheram muito e que têm muito vinho. Os que têm muita riqueza. E na Bíblia Viva, o verso 7 diz: assim a minha alegria é muito maior do que os dos meus inimigos, apesar deles terem comida de sobra no tempo de colheita. E é interessante que o que Davi está escrevendo parece até um pouco ilógico. Porque Davi era um rei rico. Prova disso é que o seu filho, que assume o reino depois, Salomão, tinha toda a riqueza para construir o templo e a casa. Você lembrar um pouquinho, quando nós estudamos Eclesiastes, prata era algo que não tinha valor, porque era tanta prata, se alguém achasse uma pedra de prata caída no chão, eu falava: não interessa isso aí não, agora se fosse de ouro era outro assunto. O reino estava muito rico, Davi fez com que aquele reino prosperasse, usado por Deus. Então por que ele fala da riqueza dos seus inimigos? Possivelmente falando até dele mesmo. E ele quer dizer: olha, essa riqueza toda, ela não é nada comparada com a alegria que vem do meu Deus. Porque Davi ele sabia também o que era não ter bens materiais. Porque quando ele estava sendo perseguido, ele não tinha nada. Quando ele foi perseguido por Saul, por exemplo, ele tinha que morar em cavernas, ele tinha que trabalhar para ganhar algum sustento. Antes de ser rei, ele trabalhava com o pai dele, ainda que o pai dele era muito próspero, mas ele estava trabalhando. Davi sabia o que era passar também lutas enquanto ele era perseguido, ele estava sem recursos. Mas Davi está dizendo: olha, a minha segurança não está em coisas materiais.
A minha segurança está em Deus. Porque essa alegria do celeiro cheio, do muito vinho, isso é alegria passageira. E às vezes, irmãos, a gente está tão preso em alegria passageira, tão preso em coisas materiais. E a gente se dedica a tudo tanto por isso, não é que isso seja ruim, pelo contrário. O problema é quando a gente coloca toda a nossa devoção nisso. E esquece que quem nos sustenta é o nosso Deus. E quem nos dá realmente certeza de que vamos ter o pão nosso de cada dia é Deus. Queridos, você realmente tem se sentido feliz, alegre? Você realmente tem tido razões para acordar de manhã e festejar? E se alegrar? Se sim, é porque você tem sido alguém que deposita no Senhor a sua confiança. Agora, se não, reflita um pouco. Avalie um pouco como você tem tratado a Deus. E por isso, nessa noite, Ele está te chamando para uma coisa: descansar nele. O verso 8 diz isso: em paz me deito e adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, Deus nos dá proteção 24 horas, 7 dias da semana. Todo momento Ele está guardando a gente. Todo momento, todos os dias. A gente, ao deitar, podemos ter tranquilidade, porque cremos que amanhã Ele já vai estar lá. Quando você acordar, faz isso aí, acorda e diz: Senhor, bom dia. Bom dia, Senhor. Porque Ele já vai estar ali. Quando deitar, não terá medo, disse Davi, e o seu sono será tranquilo. Davi não, em Provérbios 3, verso 24. Esse Provérbios, junto com o que Davi está dizendo, é como se fosse aquela criança, que num tempo de tempestade, raios, barulho de trovão, muito barulho, ela não consegue dormir e vai para onde? Para o quarto dos pais. E chega no quarto dos pais, o pai ali já meio sonolento, a mãe também, fala: que foi, filho? Foi, filha? Estou com medo, deita aqui. Prepara, Mário. Sua vez vai chegar. E aí essa criança deita e dorme. Mas não continua o trovão lá fora, não continua os raios, não continua os barulhos da tempestade? Continua, mas agora ela se sente o quê? Protegida, guardada. O que o provérbio está dizendo que quando eu me deito, não tenho medo e meu sono é tranquilo. E quando Davi vai dizer, em paz eu me deito e logo adormeço, é que ele sabe que ele deitou no meio da cama de Deus. Ele sabe que Deus está ali deitado com ele. Que ele pode descansar. Que o dia de amanhã é amanhã. E Jesus já disse isso, que basta cada dia o seu próprio mal. O nosso problema é que a gente fica pensando tanto no dia de amanhã, e o que acontece não é que a gente resolve o problema do dia de amanhã, o que acontece é que a gente tira a paz de hoje. E aí ele não dorme, a gente não descansa. Eu não estou falando de questões biológicas, aí você tem que ir no médico para resolver. Mas eu estou falando de questões espirituais, em que a gente não descansa em Deus. Queridos, andar com o Senhor é ter segurança nos momentos de tempestades e também nos momentos de sol, nos momentos bons. E esse descanso ele vem do trono de Deus. É Ele que nos dá descanso. Por isso Ele convida você hoje a descansar nele. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você e com você. Como está a tua vida com Deus? Você tem se descansado nele? Tem descansado nele? A tua vida já pertence a Ele? Mas não é um pertencer assim, não, eu estou na igreja, pastor. Não, tua vida, você realmente já tem Ele como Senhor da sua vida. Ora aí. Coloca a tua vida nas mãos dele. Vamos orar. Pai, obrigado por esse salmo tão rico. Creio eu que, Senhor, que sairia aqui muitas e muitas mensagens. Um tempo em que Davi lembra do teu cuidado.
Ele lembra das perseguições, das traições, mas, Senhor, o que ele quer exaltar aqui nesse salmo é o cuidado do Senhor sobre a vida dele, das tuas misericórdias sobre ele. Por isso, nessa noite eu peço ao Senhor, ó Pai, derrame sobre o teu povo as tuas misericórdias. Renove sobre a vida do teu povo as tuas bênçãos. Ó Deus, que nesse momento cada um possa avaliar a forma que tem vivido contigo e possa agora se voltar ao Senhor. E possam agora, Senhor, descansar no Senhor. Pai, eu quero te pedir algo, ó Deus, um milagre. Assim como Davi orava por milagres, assim como Davi orava agradecendo pelos milagres que o Senhor realizou na vida dele, eu quero te pedir, ó Deus, há irmãos e irmãs que possivelmente têm muita dificuldade ao dormir. Algumas questões são biológicas, mas há também questões espirituais. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pela fé que temos no Senhor, que hoje seja uma noite em que teu filho, a tua filha, vai deitar ao travesseiro e vai ter o sono do justo. Vai descansar. Não por causa da oração que estamos fazendo agora. Não por causa do remédio que tomou. Mas por causa da fé que tem no Senhor. E que não seja só essa noite, Pai. Sejam todas as noites de sua vida. Relembrando a esse irmão e esta irmã, que o Senhor cuida dele e dela mesmo quando dormimos. Então que possamos nos deitar sem medo, sabendo que o Senhor nos ama. Que possamos, Senhor, ao deitar, nos sentir deitando na tua cama. E o Senhor ali do ladinho, nos dando segurança, como uma criança, com medo de uma tempestade. Mas quando deita na cama dos pais, esse medo desaparece. Pela confiança que tem. Ó Deus, que possamos ser aqueles que confiam e descansam no Senhor. Assim que oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Dá uns abraços aí, amarrote umas camisas. E se você não deu seu nome ainda para a campanha das cadeiras, procure